A figura do escriba. Este vai ser o assunto do vídeo de hoje, a figura do escriba. Estou construindo uma playlist aqui no canal sobre cultura dos tempos bíblicos. Estou utilizando este livro Texto Base, que é um livro bem básico mesmo, sobre teologia, né, nível médio, no caso, que eu cursei há alguns anos na Assembleia. Faz tempo já. E aí eu estou trazendo aqui para o canal como forma de introdução. Então, cultura dos tempos bíblicos. No vídeo anterior eu tratei sobre a educação judaica, eu vou deixar lá no final do vídeo, dá uma olhada, tá bom? E hoje, então, a figura do escriba. O escriba é mais comumente definido como o intérprete da lei. Ao regressar do cativeiro, então, o escriba é um intérprete da lei. Tipo um advogado, talvez? Não, acho que não tem nada a ver. Ao regressar do cativeiro, Esdras, o mais conhecido escriba no contexto judeu, foi incumbido pelo rei persa de ensinar a lei ao povo que regressara para sua terra natal. Na Canaã, os escribas que auxiliaram Esdras na interpretação da lei entre os regressos tornaram-se importantes professores e eram comparados aos primeiros profetas por tão elevada honra recebida em suas comunidades. Os escribas desenvolveriam seu ministério no recinto das sinagogas. Ali funcionavam as aulas para se aprender a Torá, bem como os dos demais textos sagrados. Havia basicamente duas escolas de interpretação da lei entre os escribas. Uma delas era a escola de Hilel, que foi mestre de Gamaliel, que por sua vez foi o mestre do apóstolo Paulo. Esta escola era mais branda e até aceitava que mulher fosse liberta dos desmandos do marido, mesmo com falta menos grave. A escola de Shammai, era tida como a mais conservadora. Então, Hilel e Shammai, né? A grade disciplinar entre os judeus estava assim distribuída. São 4 partes. Primeiro, as escrituras ensinadas aos alunos até 5 anos. O Mishnah são as tradições orais, eram disciplinas destinadas aos discentes de 10 anos. Terceiro, preparação para o Bar Mitzvah, aos meninos de 13 anos. E Talmud, comentários sobre a Mitzvah, sobre a Mishnah, aos 15 anos. Então, 4 partes aí da grade disciplinar que envolve os escribas. As meninas recebiam sua educação no lar, mesmo assim elas possuíam conhecimentos das escrituras. O estudo básico das escrituras não era suficiente para a classe intelectual da nação. Os que almejavam o rabinato davam continuidade aos estudos na Academia de Jerusalém para serem ordenados no alto de seus 22 anos de idade. Quando a Bíblia diz, em Atos 4,13, que os discípulos Pedro e João eram indoutos, não significa que eram analfabetos, e sim que possuíam apenas o primário da educação judaica, e que não chegaram a um nível superior, ou seja, eles tinham apenas essas 4, né, que fazem parte da grade disciplinar, ou seja, as escrituras, o Mishnah, o Bar Mitzvah e o Talmud. Estudaram, portanto, até os 15 anos. Isso que ele está querendo nos dizer aqui. Segundo uma corrente de informação, o homem só podia agregar discípulos senão após os 30 anos, o que significava que o estágio após os 22 anos estava concluído. As aulas iniciais começavam com a leitura do livro canônico de Levítico, então começava sempre com a leitura de Levítico. O livro de Cantares não era ensinado aos imaturos. A ênfase era dada à memorização e repetição. Um professor de Mishnah chegava a repetir cerca de 400 vezes a mesma lição. E Mishnah, lembrando, são as tradições orais. Eram disciplinas destinadas aos discentes de 10 anos. Beleza? Eu fico por aqui. Tivemos uma ideia do que era então a figura do escriba. Dá uma olhada no vídeo anterior que eu tratei sobre a educação judaica e no próximo vídeo tratarei sobre a educação grega. Nesta playlist de teologia sobre a cultura dos tempos bíblicos. Valeu!